Olá, é um prazer estar aqui convosco. Eu sou a doutora Noémia, sou médica especialista em medicina do trabalho, mestre em saúde ocupacional e colaboro em atividades médicas e clínicas de prevenção em saúde, qualidade de vida, doenças crónicas e incapacitantes que claramente condicionam o nosso dia-a-dia. É um prazer participar neste Congresso Internacional de Medicina Integrativa, que conta já com a sua terceira edição, ao qual eu quero felicitar a equipa e agradecer o convite. Continuamos a trabalhar em conjunto. Este ano, dedicado ao tema Medicina Integrativa e Estilos de Vida, quero então partilhar convosco aquilo que é parte do meu trabalho, relativamente também ao que é sintomas relacionados com o cansaço e que, de alguma forma, condicionam o nosso dia-a-dia laboral e o nosso dia-a-dia pessoal. Partilho convosco a minha câmara e então gostaria, nos próximos minutos, fazer uma pequena reflexão sobre o que é o cansaço e como um indicador de saúde e também de qualidade de vida. Se calhar já estamos habituados à velha máxima de nos perguntar exatamente como é que nos sentimos. E a resposta muitas vezes é: sente-se cansado ou cansada? E muitas vezes a nossa resposta é de facto sim, sentimos-nos cansados e cansadas. Mas de que é que se trata exatamente este cansaço? Se nós fizermos uma abordagem pela definição, cansaço também é considerado fadiga ou fraqueza, seja ela física ou mental, causada por um excesso de exercício, um excesso de atividade, um excesso de trabalho ou até inclusivamente por uma própria doença. Uma doença não é nada mais, nada menos do que um excesso de atividade de uma determinada célula, ou determinado tecido, ou determinado órgão, ou conjunto deles. E, portanto, há aqui sempre um excesso causado pode ser muitas vezes por falta de alguma coisa ou por estímulos que levem à falta de certas substâncias e que obviamente estimulem que no final se desenvolva uma resposta, por exemplo, inflamatória, uma resposta infecciosa e portanto causa um maior cansaço e causa também doença. Cansaço é também toda e qualquer disposição ou não disposição de energia para fazer alguma realização de alguma atividade, onde também uma condição considerada de aborrecida ou de aborrecimento entediada de alguma forma. Isto de uma forma grosseira, de uma forma em geral, não é? Já desde 1935 que nós abordávamos o cansaço como resultado das mudanças temporárias de um organismo que decorriam da sua exaustão, seja ele por esforço ou por repetição, tendo esse estado uma relação com a inibição da atividade desse organismo e também a sua interferência na prestação das suas performances, no melhor do seu funcionamento, ou então também na redução da sua eficiência. Isto, se calhar, uma definição um bocadinho mais elaborada, mais do livro, mas que já nos era apresentada por Carson desde 1935. Anos passarem, nós hoje sabemos um bocadinho mais, nomeadamente a nível biológico. A nível biológico, o cansaço é definido como um sintoma que expressa um declínio da atividade de um tecido, de um órgão, de uma função, nomeadamente e normalmente por excesso dessa própria atividade. Cá estamos a falar de um sintoma subjetivo, também muitas vezes de origem física ou até mental, ou a combinação dos dois, e que não necessariamente esteja ligado a um órgão, mas sim pode estar em combinação com vários órgãos e, portanto, afetar o organismo no seu global. Obviamente, o cansaço sendo um sintoma é algo perceptível a nível individual, ou seja, cada pessoa percebe o cansaço como algo particular, algo seu. E muitas vezes para uma pessoa será cansaço, para outra não será, e portanto é preciso também entrar dentro
compreender melhor a pessoa e a sua vivência, a sua forma de estar e de pensar, e enquadrar esse cansaço dentro daquilo que é o seu dia-a-dia e a sua forma subjetiva de viver esse cansaço. Obviamente existem diferenças entre homens e mulheres à hora de expressar este cansaço, é muito mais comum se calhar ouvimos as mulheres a dizer que estamos cansadas do que se calhar os homens, por certos fatores biológicos e até por certos fatores sociais, e também o cansaço em geral não causa morte, mas sim condiciona claramente a qualidade de vida. É um sintoma associado a muitas patologias, diversas patologias, e que, portanto, valerá a pena fazer-se uma pesquisa exaustiva sobre as suas etiologias, os seus fatores desencadeantes e que, obviamente, condicionam, no final, este sintoma de cansaço. Portanto, falta de cansaço é não ter energia nem vitalidade e que condiciona a qualidade de vida. Qualidade de vida que é entendida como uma vida exercida com a possibilidade de decisão e sem dependência, sejam elas externas ou sejam elas ou também dependências internas. Portanto, cansaço e qualidade de vida estão geralmente muito ligadas. Um cansaço pode claramente condicionar a nossa qualidade de vida e, normalmente, uma qualidade de vida adequada, saudável, não implica cansaço. Estamos a falar a um nível já mais filosófico, que se calhar para a nossa abordagem de hoje valerá a pena termos em conta que o cansaço ou a presença de energia e de atividade, exatamente do contrário, é já abordado desde aquilo que é o questionário para as condições de vida e que, portanto, são realizadas portanto, cada 4 anos, em cada país dos Estados-membros, a nível europeu, portanto, onde são classificadas em mulheres e homens e por países, e faz certas perguntas. Estamos a falar de um universo de cerca de 10 mil pessoas, a nível nacional, e que respondem perante uma série de questões, cada 4 anos, a este inquérito. Este inquérito, num dos subtemas, que é o chamado saúde e bem-estar mental, existe já, de facto, a menção específica para uma questão que nos pergunta assim: sintoma ativo e com energia. E é curioso que nós observamos ao longo deste gráfico, portanto, uma média a nível europeu, que ronda cerca dos 53%, discriminado por diferentes países europeus, Portugal encontra-se aqui. No caso dos homens, temos cerca de 52% das pessoas, dos homens inquiridos, respondem que sentem-se ativo e com energia. Mas, por exemplo, curiosamente, se nós nos centrarmos no sexo feminino, Portugal obtém para esses valores uma porcentagem um bocadinho menor, cerca de 48%, e também a média europeia de 46% no caso das mulheres. Portanto, de facto, em geral, as mulheres sentem-se menos ativas e com menos energia, ou seja, mais cansaço face aos homens. E este é um aspecto que ao longo da apresentação eu vou chamar a atenção, porque de facto, no momento da nossa análise, os diferentes fatores que podem estar implicados na origem do cansaço, é importante termos em conta se estamos perante um homem ou uma mulher, uma vez que tanto biologicamente como socialmente existem fatores que contribuem para que exista uma percepção diferencial do cansaço entre homens e mulheres. Dito isto, vamos tentar fazer de forma muito sucinta, e dado o tempo que me foi concebido, uma breve análise dos fatores, das causas que estão, portanto, na origem do cansaço, tanto a nível físico e biológico, portanto, nós podemos definir causas físicas e causas biológicas de cansaço, como também a nível mental e a nível emocional, sendo que muitas vezes pode haver uma simbiose entre as duas.
Também causas ambientais e causas laborais, as condições do nosso dia-a-dia, da nossa casa, no nosso, os espaços onde passamos mais tempo, como pode ser, mas a nível de lazer, portanto, um ginásio, uma biblioteca, um restaurante, inclusivamente, um ginásio e também uma casa de um amigo, de uma amiga, mas também a nível laboral, portanto, onde passamos muitas vezes mais de 8 horas de trabalho do nosso dia-a-dia. E que de facto também essas próprias condições poderão estar na origem, ou pelo menos como contributo claro para maior causas de cansaço. Obviamente a nossa forma de ser, as nossas relações humanas, a nossa própria história de vida, tanto de nível pessoal, como também a nível de doenças, influencia de facto esta vivência, esta percepção que temos do cansaço como tal. Centramos-nos então nos aspectos físicos, para começar. Chamamos aqui uma outra definição que se diz mobilidade diferencial, que é todo aquele conjunto, como também a doutora Ana Moreira nas suas apresentações já foi definido, como um conjunto de sintomas, de sinais, de fatores de risco, de diagnóstico, inclusive própria terapêutica, que é preciso analisar de forma diferente entre homens e mulheres. E, portanto, falarmos em homens e mulheres é falarmos de diferentes fatores que levam à percepção e à vivência da saúde e da doença, bem como a própria terapêutica, face a homens e face às mulheres. E isto é muito simples, por exemplo, se damos em conta os aspectos físicos ou aspectos biológicos, é óbvio que a falta de ferro, sendo um fator clássico de cansaço, está se calhar numa fase ativa mais presente nas mulheres do que nos homens, uma vez que elas todos os meses menstruam e que dessa menstruação pode resultar a falta de ferro e, portanto, uma maior tendência para cansaço. Mas não só, se estivermos a falar de doenças como hemorroides ativas, pólipos intestinais, epistáceos constantes, portanto, perdas de sangue pelo nariz, hemorragias frequentes, também pode haver por aqui falta de ferro e aqui novamente ser tanto para homens para mulheres. Portanto, a falta de ferro é de facto um fator muito importante que condiciona o sintoma de cansaço a nível físico. As alterações tiroideias, que muitas vezes podem passar desapercebidas, também são um fator. E se calhar aqui chamar-vos a atenção para situações onde os laboratórios apresentam diferentes níveis de referência dos valores normais ou considerados normais ou de referência da hormona tiroideia e, portanto, um laboratório que considera uma TSH normal entre 0,3 a 3 unidades internacionais será muito diferente daquele laboratório que considera como normal uma hormona tiroideia, portanto uma TSH, entre 0,3 a, por exemplo, 4,5 ou 5. Há aqui esta margem de 3 a 4,5, 5, que num laboratório será considerado o valor de referência normal e no outro laboratório será considerado um valor de referência já alterado e, portanto, obviamente poderá dar origem a tratamento e também, assim, melhoria deste cansaço físico e até, no caso da tireoide, um cansaço também normal. Portanto, falta de ferro, alterações tiroideias, são aspectos que devem ser tidos em conta na hora do melhor estudo a nível biológico do que é o cansaço físico. Depois também, obviamente, déficit de vitaminas, nomeadamente aquelas potentes vitaminas que nós sabemos já que são a D, a C, a própria vitamina B12 também, a própria vitamina B9 ou o ácido fólico, e também minerais como é o zinco, o magnésio, são alguns dos exemplos mais comuns de vitaminas e minerais. Nós sabemos que a sua função no organismo é estimular vias metabólicas e vias energéticas que levam no final portanto, a contribuição para a produção de energia pelas células e que, em facto, estarem mais deficientes, obviamente condicionará essas próprias atividades, levará a um maior desgaste celular e também uma maior presença de sintomas como o cansaço.
Depois tínhamos em conta processos de inflamação, processos de infecções crónicas, síndromes pós-vacinais, síndromes pós-vírus ou pós-bactérias, que faz desencadear que o nosso organismo humano desenvolva perante essa substância, perante esses patógenos, perante essa própria doença, uma cascada inflamatória, uma resposta imunitária constante e que leva ao gasto de energia e uma maior atividade celular. Portanto, sempre aquela ideia de menor vitalidade e um excesso de trabalho por parte das células, dos tecidos, dos órgãos, com consumo de energia e que, obviamente, no final se traduz também em cansaço. Estamos a falar de doenças autoimunes, como uma tiroidite, um lúpus, uma artrite reumatoide, por exemplo, ou os síndromes, enfim, que são muito frequentes após a vacina, como também o caso agora da vacina Covid, pessoas que desenvolvem após a vacinação constantes sintomas de dor, de cansaço, de alterações até muitas vezes a nível muscular. Também pensar em processos infecciosos constantes, como é, por exemplo, um citomegalovírus, um vírus de Epstein-Barr, que são patógenos que estão no nosso organismo, que muitas vezes, mesmo em estado de latência, estão a desenvolver uma resposta inflamatória constante. Daí a importância, muitas vezes, de estudos de biorressonância para perceber esta atividade deste tipo de patógenos e aí, então, obviamente, chegarmos à causa, uma possível causa e depois, obviamente, uma orientação do seu tratamento. Isto desde o que são as doenças autoimunes, as doenças virais, as doenças causadas por patógenos e depois também doenças cancerígenas, que há um desgaste por maior atividade do que é o funcionamento celular. A nível físico, se nós tivermos em conta mais o stress constante que vivemos no nosso dia-a-dia e que leva à produção de substâncias hormonais como é o cortisol ou a adrenalina, que é um neurotransmissor, e que está responsável por maior desgaste, maior atividade das células, muitas vezes é causado por situações de stress do dia-a-dia, um cansaço que seria mais mental, mas com a ativação destes neurotransmissores e destas hormonas, vai fazer com que haja uma resposta de todo o organismo muito mais acelerada e, portanto, também condicione no final o maior cansaço físico. Portanto, novamente aqui, a ideia de um cansaço físico muitas vezes pode estar associado a um cansaço mental, e um cansaço mental pode estar claramente associado a um cansaço físico. Outras possíveis causas até muito frequentes são as desbioses intestinais. Estas são alterações do funcionamento a nível intestinal, com maior presença de bactérias patógenas, que levam a maior desgaste do funcionamento a nível intestinal, com menor absorção de minerais e de vitaminas e de nutrientes que são vitais para o funcionamento celular habitual e que, portanto, condicionam no final a maior cansaço físico. Daí a importância numa história clínica de se perceber como é que foi a história de antibióticos desta pessoa na sua infância, na sua adolescência, na sua adultez, porque os antibióticos destroem estas bactérias da flora intestinal positiva, se têm de facto doenças inflamatórias que conlevem a um maior desgaste tanto a nível intestinal, como pode ser uma doença de Crohn, uma doença portanto, uma ulcerativa, uma colite, por exemplo, ou até estes próprios, sempre com constantes sintomas de diarreia, de flatulência, também ou de distensão abdominal, dificuldade para as digestões, tudo isto são sinais de desbiose que nos indicam maior desgaste do funcionamento a nível intestinal, com menor absorção de nutrientes e minerais importantes para o organismo e para a energia do organismo, mas também com uma maior atividade celular a nível intestinal e, portanto, um maior desgaste celular e um maior consumo de energia. A falta de sono é, sim, um hábito, um não hábito saudável e que claramente também condiciona a atividade do nosso dia-a-dia. Com cansaço, obviamente. O sono deve ser reparador, para ser saudável deve ser reparador ao longo da noite, pelo menos seja de 8 horas, continua ao longo do tempo.
e que ele pode estar influenciado por múltiplos fatores, nomeadamente, por exemplo, a exposição à radiação não ionizante, o facto de dormirmos com routers, Wi-Fi ao nosso lado, o telemóvel ligado, o computador, outros dispositivos eletrónicos, pode causar, de facto, alterações a nível do sono, uma vez que diminui a produção de melatonina, uma neurohormona muito importante também na regulação sono e ciclo alerta, sono e ciclo alerta. Quando falamos também da falta de sono, é importante mencionarmos que muitas vezes o local da cama, onde está colocada a cama no quarto, pode estar, portanto, sob uma linha patológica ou geopatológica, portanto, a Terra também emite radiação, e há certas zonas da nossa casa que muitas vezes podem estar expostas sob o cruzamento dessas linhas patológicas e que, portanto, também esta radiação acaba por chegar à cama ou ao organismo humano e causar alguma interferência no sono e, obviamente, portanto, esta irradiação contínua levará então a uma maior presença de falta de sono, alterações no sono. Isto é fácil muitas vezes detectar porque estamos naquela cama, naquele quarto e não conseguimos descansar, simplesmente não conseguimos descansar, não conseguimos dormir. Mudamos de quarto ou vamos dormir à casa de alguém, por férias ou por lazer, ou até algum hotel e claramente conseguimos descansar. E muitas vezes achamos que estamos mais relaxados, quando se calhar muitas vezes não, tem mesmo a ver com esta falta, enfim, neste cruzamento das linhas geopatológicas. Dentro da importância de se fazer um estudo geopatológico da casa ou do edifício onde estamos a descansar ou até a trabalhar, porque precisamente pode interferir também no nosso sono. E são algumas das causas possíveis da falta de sono, mas, enfim, terá que se analisar um bocadinho mais, mas termos em conta que as alterações do sono são claramente um fator que desencadeia cansaço. O ruído, portanto, a exposição ao ruído, também a iluminação insuficiente, que pode ser no nosso local de trabalho, até nas nossas próprias casas, são de facto condições físicas do nosso ambiente envolvente e que levam a uma estimulação de certos nervos e que, obviamente, no final, sempre esta ideia do maior desgaste e uma maior atividade da célula e, portanto, maior desgaste de energia. Também para os nossos hábitos de saúde, nosso estilo de vida, nomeadamente no tema da alimentação, nossa ou não realização de exercício físico, que são aspectos do dia a dia, que, por exemplo, uma alimentação mais rica em alimentos processados, não ecológicos, que não sejam, portanto, alimentos da época ou até daquela zona, de facto, podem condicionar, portanto, alimentos que são também considerados alimentos inflamatórios, como o glúten, como os derivados do porco, ou até os próprios lácteos, são alguns dos exemplos dos alimentos que, no nosso dia-a-dia, por hábitos de saúde ou não de saúde, podem condicionar, de facto, o nosso cansaço físico. E que, obviamente, numa história clínica ou laboral, deve-se ter muito em conta estes aspectos. Se nós nos centrarmos a nível mais mental e mais emocional, também novamente aqui termos em conta estes aspectos de mobilidade diferencial e, portanto, as diferenças entre homens e mulheres, a hora de expressarem e de viver este cansaço por forma mental ou emocional. Causas muito comuns são a falta de suporte social, portanto, tudo o que seja o cuidado de familiares doentes, crianças, pessoas idosas, pessoas dependentes, os próprios animais, tudo isto são aspectos do dia-a-dia onde se calhar as mulheres têm uma maior incidência, estão muito mais responsáveis e que têm uma maior exigência nos seus dia-a-dia. E, portanto, como fazem mais estas atividades, também é humano que estejam mais cansadas fisicamente pelo trabalho, mas também mentalmente pelo esgotamento, que muitas vezes esta atividade com leve é muito mais uma pessoa
cuide de alguém doente, especialmente se for um familiar próximo, está muito mais propensa a vir a sofrer aquela doença mental, uma doença como Alzheimer, uma demência, do que propriamente uma pessoa que não tem este desgaste e este cansaço físico pelo cuidado de certos, enfim, de familiares, doentes, de crianças, de pessoas dependentes. E, portanto, muitas vezes a falta de suporte social na realização destas atividades também é um fator claro para um cansaço físico e um cansaço mental, nomeadamente no caso das mulheres, que são socialmente aquelas que mais realizam este tipo de atividades. Novamente, esta ideia do cansaço mental unido também ao cansaço físico, portanto, o cansaço físico que está intimamente ligado com o cansaço mental e o cansaço mental dessa própria atividade que também está intimamente ligada com o cansaço físico. Temos aqui também a ideia e, portanto, a presença de história de violência, uma história de violência ao nível sexual, laboral, moral, de género, psicológica, muito assim. São circunstâncias do dia-a-dia da pessoa que claramente esgotam a sua capacidade de tolerância e que conlevam a um maior desgaste dessa sua capacidade, desse seu funcionamento e, portanto, também conlevam um cansaço mental. É importante termos em conta que, infelizmente, ainda há muitas pessoas a viver em situações de violência, onde também as mulheres, tanto a nível sexual como a nível psicológico, seja em casa, seja no trabalho, são as principais vítimas, daí também uma certa tendência ao predomínio de cansaço mental por esta causa mais presente a nível feminino. E agora, o que foi, portanto, situações de estarmos confinados, como estivemos durante esta pandemia, onde é uma maior dificuldade na gestão das atividades, sentimentos de perda de trabalho, de angústia, perda de confiança, de equilíbrio, a própria incerteza no futuro, tudo isto que vivemos recentemente e que ainda estamos a viver de muita forma, são fatores que condicionam claramente para um cansaço mental e, portanto, é preciso ter em conta estes aspectos na hora de uma boa abordagem médica para identificar causas de cansaço mental. Se nós nos centrarmos nas causas, as principais causas de cansaço mental a nível laboral, nós vamos muito ao encontro de sobrecarga laboral, portanto, cada vez mais trabalho realizado por menor número de pessoas, ou portanto, uma sobrecarga laboral para aquela pessoa de uma certa atividade laboral. Aliada muitas vezes ao não reconhecimento, portanto, nós seres humanos precisamos de um reconhecimento constante do que somos, daquilo que fazemos, especialmente que este reconhecimento seja de forma positiva e, portanto, o não reconhecimento conleva um cansaço mental. A própria gestão entre portanto, as pessoas, as relações humanas também causam muitas vezes um cansaço mental, uma maior dificuldade para gerir o sucesso do dia a dia, a forma como nos relacionamos, a forma como interpretamos as ordens das chefias ou dos nossos próprios colegas, ou simplesmente a forma como nos tratamos no nosso dia a dia entre os colegas, é de facto importante para esta vivência do maior cansaço ou menor cansaço. A falta de estímulos e de motivação, a repetição em das atividades, a própria situação de mobbing e situações de violência, como já fomos mencionando também a nível laboral, são alguns dos fatores que têm, de facto, uma grande influência no nível do cansaço mental. E depois, obviamente, a desvalorização familiar e das atividades que se realizam. Novamente, estamos a falar de atividades familiares ou domésticas, como aquelas que já mencionei, de maior cuidado às pessoas, às crianças, às pessoas idosas, às pessoas dependentes, aos animais, às tarefas domésticas, limpezas, cozinhar, arrumar a casa, tudo isto são atividades que mesmo sendo muito importantes e fundamentais no dia-a-dia, até para a sobrevivência humana, na realidade são atividades que socialmente são pouco valorizadas e esta não valorização conleva um maior cansaço, um cansaço mental. Aqui ter em conta que quem é que realiza em casa este tipo de atividades, obviamente se forem mais as mulheres, poderão ser as mulheres más, que é o habitual, portanto, as mulheres mais a sofrerem de cansaço mental por esta causa, se forem os homens, obviamente, também. Portanto, ter em conta que este aspecto
também tendencialmente tem uma maior presença feminina e, portanto, também serão elas as principais vítimas de cansaço mental por esta causa. E depois, novamente, condições do nosso ambiente, do nosso dia-a-dia, e as condições laborais ao quais estamos inseridos e que contribuem para o cansaço, tanto seja ele físico como seja ele mental. É, por exemplo, o caso das radiações não ionizantes, como já comentei, a própria contaminação do ar, a contaminação dos solos, a contaminação dos alimentos, a presença de produtos químicos estes que muitas vezes em interação com o organismo humano levam à ativação de certas vias metabólicas e energéticas, também ao consumo de energia, e que muitas vezes estes produtos, também à semelhança de certos vírus e patógenos, podem estar a desencadear uma resposta inflamatória constante, como os metais pesados, os agrotóxicos, os produtos que são usados na agricultura, os próprios produtos de limpeza, os hidrocarbonetos dos carros, portanto, são os combustíveis, não é? Os derivados dos combustíveis, os compostos organovoláteis que estão, por exemplo, presentes nas mobílias e nas roupas novas, tem aquele cheiro, como por exemplo o benzeno, o tolueno, o xileno, são algumas das substâncias que podem estar presentes no nosso dia-a-dia, que acabam por ser de forma inalada ou de forma, portanto, tocada, portanto, em termos de contacto com a pele, e que terminam o desenvolvimento de ativações ativação da resposta imunitária inflamatória, e que leva a um maior desgaste inflamatório no nosso próprio resposta inflamatória do nosso organismo. Também, lá está, ter em conta materiais do dia-a-dia, para materiais novos, de roupa, materiais de construção, materiais de mobiliário, que possam ter estes certos produtos químicos e que, obviamente, também contribuem para um maior desgaste celular e, portanto, uma maior vivência e percepção de cansaço. Novamente, temos em conta as linhas geopatológicas, também são aspectos do nosso dia-a-dia, isto como alguns dos exemplos, se calhar, mais frequentes. Estes agentes, estas substâncias, são causantes, inclusivamente, de próprias patologias. Patologias estas que no nosso dia-a-dia atual estão até muito presentes, são chamadas patologias emergentes ou doenças relacionadas com o meio ambiente. Daí o desenvolvimento cada vez mais de uma disciplina em medicina que se chama saúde ambiental e que deve estar e que está já em desenvolvimento, e onde nós falamos de a síndrome de fadiga crónica, a síndrome de sensibilidade eletromagnética, a síndrome de hipersensibilidade química múltipla, a própria fibromialgia, que é uma patologia que muitas vezes pela presença de certos produtos tóxicos ou exposição à radiação não ionizante, aliada portanto, uma alimentação rica em produtos inflamatórios, em falta de sono, por exemplo, ou uma história de violência, pode claramente condicionar sintomas que se assimilam à fibromialgia, que no fundo não é uma fibromialgia clássica, mas sim temos uma série de fatores que levam a que se viva esta fibromialgia ou parecida, portanto, sintomas que se parecem à fibromialgia, nomeadamente o sintoma do cansaço. Portanto, todas estas patologias que eu fui mencionando, como também a síndrome do edifício doente, que é toda aquela patologia que se expressa com cansaço, dores, uma sensação inesperada e brusca de não tolerar um certo local, um edifício, e que melhora claramente quando não se está exposto a esse edifício. E, portanto, todas essas patologias que eu fui mencionando, todas elas têm em comum este cansaço, um cansaço que possa ser tanto físico como mental, ou muitas vezes exatamente os dois, e que estão relacionadas também com as novas patologias portanto, onde há claramente causas que são preveníveis, que são tratáveis, que são modificáveis e que têm a ver com o ambiente, com as condições ambientais e com as condições do nosso dia-a-dia laboral. Obviamente que o cansaço muitas vezes está associado com outros sintomas, está bem? Isto geralmente não vem sozinho, portanto pode muitas vezes estar associado com dores musculares generalizadas ou até mais centradas em algum órgão, em alguma zona, talvez os lombares,
alterações visuais, alterações digestivas, esta ideia sempre de falta de energia, falta de vitalidade, que o corpo quer responder mais, mas não consegue, não tem o suficiente capacidade como para fazer. Não porque não seja capaz, mas porque não está, porque se falta ali uma espécie de combustível para funcionar, está bem? As próprias alterações do sono e tudo isto, muitas esta combinação de sintomas aliado ao cansaço, o cansaço aliado a esta combinação de sintomas, termina impedindo ou limitando as atividades da vida diária, também atividades do nosso dia-a-dia laboral. Portanto, interfere diretamente com a qualidade de vida e com o nosso dia-a-dia, não se calhar de uma forma aguda, mas de uma forma crónica e de uma forma até muitas vezes incapacitante. Portanto, quando estamos perante uma situação de cansaço e que a pessoa não se expressa cansaço, nós muitas vezes temos que fazer simplesmente uma boa história clínica laboral de forma completa, onde possamos detectar estes aspectos físicos, estes aspectos biológicos, a alimentação, o sono, a realização ou não de exercício físico, descartar claramente anemias, deficiências vitamínicas, desbioses, infecções de repetição, doenças crónicas, ir um bocadinho mais além da história pessoal e, portanto, perceber como é que foi a infância desta pessoa, esta adolescência, o seu próprio processo de adultez, momentos cruciais da sua própria vida, onde estiveram presentes doenças físicas, enfim, situações que viveram, situações vivenciais, onde houve histórias de abusos, de violência, e de perdas, a sua própria alimentação, a própria vacinação, e que condicionaram de alguma forma a que possam mais ou menos estimular um sistema imunitário a que no dia a dia de hoje possa estar mais desgastado, ou dito assim, ou até com a própria desbiose intestinais, que também novamente condicionam a maior enfim, desgaste energético, ou também, de alguma forma, maior presença de doenças que estejam a viver no dia a dia. Portanto, toda a história da infância acaba por ter um impacto no dia a dia, depois numa fase mais da adolescência, numa fase adulta, obviamente para a manifestação do próprio cansaço. Por exemplo, se tivermos em conta que na infância não foram bebés alimentados com leite materno, que até tomaram muitos antibióticos por doenças que se desenvolveram nessa altura, é muito mais provável que estamos perante uma situação de desbiose intestinal e, portanto, já per si o organismo humano tem um cansaço muito mais acumulado, um cansaço crónico, que está a ser combatido até com terapias como o ozono, por exemplo, mas que acima de tudo, portanto, será uma das causas de cansaço que nesse momento essa pessoa estará a viver. As próprias experiências pessoais, no dia-a-dia pessoal e laboral, normalmente a própria história de violência, as relações interpessoais, o desgaste e o stress que tem no dia-a-dia, com o cuidado das crianças, da família, das casas, do próprio, enfim, stress laboral também, e a própria exposição ambiental e de condições ambientais e laborais, como também já fui mencionando, que deve ser muitas vezes questionada, porque as pessoas muitas vezes não temos noção, não é? Se calhar vemos com o telemóvel, mas nem sequer reparamos nisso, não damos importância de alguma forma, dito assim. E, portanto, estes devem ser aspectos a serem considerados numa história clínica laboral, que possa ser também de uma forma um bocadinho muito mais completa. E, portanto, depois disto, é fundamental que façamos um processo de enviesamento destas possíveis causas e fatores desencadeantes, os chamados também fatores triggers, que desencadeiam esta resposta imunitária, ou esta resposta imunológica, onde levam a maior cansaço celular. Exames complementares, desde umas análises que tenham aspectos como o ferro, a ferritina, a monotiroideia, a própria vitamina D, C, a B9, o zinco, o magnésio, como também já foi mencionado, entre outros, que se possa fazer muitas vezes até uma própria biorressonância ou um exame de microscopia de campo escuro, onde se percebe como é que é o funcionamento, ou se consegue compreender mais ou menos o funcionamento e a atividade do sistema imunitário com maior desgaste,
perante a presença de patógenos, de metais pesados, de substâncias tóxicas que estão em contacto com o próprio organismo. Um bom diagnóstico de medicina é sempre muito importante. Detectar a origem ou as origens daquele cansaço é fundamental. Muitas vezes é preciso mais do que uma consulta médica, mas pelo menos uma boa história clínica vai nos levar a uma maior, uma mais fácil detecção desses fatores e, portanto, perceber quais são as causas desse cansaço para maior combate ou para uma melhor abordagem terapêutica posterior. E depois, obviamente, a terapêutica que deve, de facto, estar centrada na eliminação dos fatores desencadeantes desse cansaço, também, ou desse cansaço, e, portanto, podem ser vários, de facto. Suplementação, se for o caso, se houver, de facto, deficiências de vitaminas, e minerais que possam ser hormonais, que possam ser detectadas. A própria dieta, novamente, uma dieta ecológica, rica em minerais e vitaminas, que possa ser variada, mas que não tenha produtos processados, nem produtos considerados alimentos inflamatórios, como é o caso do glúten, o porco, portanto, os derivados do porco, os produtos lácteos, o próprio açúcar, tudo isto são substâncias que nós sabemos já que condicionam claramente a que exista, portanto, um maior processo de inflamação a nível do nosso organismo humano, e, portanto, maior gasto de energia, portanto, maior cansaço, e, portanto, também muitas vezes a mudança de hábitos, não é? Portanto, o sono, o exercício físico, a alimentação também já fui comentando, portanto, a dedicação de atividades que possam provocar felicidade e lazer, estar com a família, suporte familiar, tudo isso são alguns dos exemplos que muitas vezes terá que ser necessário mudar no nosso dia-a-dia pessoal e no nosso dia-a-dia laboral, portanto, mudar as condições de trabalho, mudar a cama lá de casa ou a disposição do quarto, não dormir com o telemóvel, por exemplo, como alguns dos exemplos, se calhar, mais clássicos e mais típicos, mais comuns, mais fáceis também de mudar e que podem claramente condicionar a presença de cansaço ou percepção de cansaço também de uma forma mais cronificada. E, obviamente, o suporte familiar, o suporte com as amizades, o suporte social, portanto, é importante que nesta terapêutica muitas vezes seja abordada a situação envolvente esta pessoa, porque imagina que é uma pessoa que tem um cansaço crónico associado a uma fibromialgia, mas que leva, portanto, vive diariamente com uma pessoa que é um maltratador, que é o seu companheiro de vida e que é uma pessoa violenta com esta pessoa, portanto, de facto, esta pessoa está num mundo inserida onde este seu dia-a-dia é suportar uma pessoa que a maltrata, se calhar vai ser muito mais difícil, que o seu cansaço deixe de ser uma realidade no seu dia-a-dia. Portanto, é importante também, tem a importância de uma boa história clínica que consiga compreender esta dimensão. E, obviamente, as próprias terapias, que muitas vezes pode ser necessário mais do que uma, semos nas situações de cansaço físico, resultantes do próprio desgaste, de cuidados a crianças e pessoas idosas, por exemplo, da própria sobrecarga de transportes de pesos, obviamente, osteopatia, fisioterapia, pode ser toda uma série de terapias necessárias, também o próprio ozono, como também já fui mencionando, o próprio exercício físico, enfim, abordar estas questões sociais e de violência com psicólogos, com terapeutas especializadas nestas áreas, para que de alguma forma se possa fazer então também uma visão mais ampla e holística, preventiva do que é este cansaço. E sempre para além do cansaço físico, do cansaço mental, não só do que a pessoa está a expressar, mas daquilo que são os seus fatores de risco no seu dia-a-dia. Por exemplo, uma pessoa que esteja 24 horas sobre 24 horas como uma pessoa maltratadora, é mais provável que o seu cansaço físico, por mais
alterações de ferro que possa ter, não venha a desenvolver ou continuar a manter este cansaço. E, portanto, é preciso eliminar de raiz estes fatores que estão causantes do cansaço, mas também prevenir a longo prazo ou a curto e longo prazo aquilo que são esta exposição a fatores desencadeantes do próprio cansaço. Para não exaurir, eu vou terminar então. Obviamente que isto são abordagens muito amplas daquilo que é o cansaço e da importância do cansaço como indicador de saúde e da falta de qualidade de vida na presença do cansaço, que, como dizia inicialmente, não se costuma morrer de cansaço, mas sim mói e condiciona claramente a nossa qualidade de vida. Foi para mim um prazer, deixo-vos o meu contacto se for necessário alguma comunicação e desejo que o Congresso Internacional de Medicina Integrativa decorra pelo melhor e que possamos continuar a trabalhar em conjunto para uma melhor saúde, com um melhor estilo de vida e contando com os benefícios da medicina integrativa. Muito obrigada e continuação de tudo a decorrer pelo melhor. Obrigada.